Mensagem de Deus, parte 2. Vamos lá. Alegrem-se os cansados, animem-se os oprimidos, pois a guerra está chegando ao fim. Certo dia eu fui ao culto. Na hora da pregação, eu não consegui nem prestar atenção, porque Deus começou a falar comigo. Senti um poder tão grande que queria somente chorar. Ele disse: Bem-aventurados são aqueles que permaneceram até aqui e não caíram. Entregue esta mensagem, meu servo, para as pessoas da minha igreja, aqueles que têm mais de 2 anos que frequentam, pois estas pessoas são as colunas da minha igreja. E disse para fortalecermos, porque muitas das pessoas antigas se perderam. E por isso a igreja, mesmo estando em número alto, está fragilizada. Por isso fortifiquem-se, fortaleçam-se e alegrem-se, pois a qualquer momento esta guerra pode acabar. Deus falou tudo isso e mandou eu entregar. Bom, já está passando. Isso foi no mês de abril que ocorreu esta mensagem de 2015. Estamos agora no mês de dezembro de 2015. E a guerra tem caído muito mesmo, tem diminuído bastante já. O que tenho sentido, o que tenho passado, toda a guerra que estou lutando. Permitam-me compartilhar com vocês um pouco de tudo que eu pude ver através desses anos, estando sob guerra. Eu pude aprender, com o passar desse tempo, estando em guerra, sem fim, nunca reclame dizendo que Deus não fez nada, ou que não faz, pois Deus permitiu eu ver essas coisas para poder passar para as pessoas. Ele me permitiu enxergar que o homem guerreia no seu nível, ou seja, são 3 razões pelo que a pessoa passa ou enfrenta. Conforme a que Deus quer dar a honra para essa pessoa, o nível da honra conforme cada um mereça, e principalmente aos humildes, que são os que agradam muito a Deus. Muitas pessoas acham que somente nós humanos que passamos pelas lutas e pensam que Deus fica assistindo de camarote essas lutas. Como essas pessoas estão enganadas. Ele participa da guerra em geral e da guerra individual de cada pessoa, como elas estão enfrentando. Ou seja, ele participa da guerra conforme o poder dele, conforme a sua grandiosidade. Então não fiquem falando por aí que Deus não faz nada e que somente nós é que sofremos. É muito pelo contrário. Ele é o principal no meio de tudo isso. Ele guerreia com todos e por todos. Quando não suportamos mais, ele tira aquela sua dor por um tempo, conforme o necessário, para não sermos derrotados. Na verdade, ele tira de nós e ele entra nessa luta. E assim, ele vê que nos recuperamos, daí permite a luta continuar até nós vencermos. Conforme Paulo pôde perceber, escreveu na Bíblia que não passamos por lutas além de nossas forças. Sendo assim, ele tirando a dor da guerra de mim, de você, de todos, é ele quem suporta o todo por mim e por você, meu irmão. Desta forma, Deus enfrenta uma luta da escala dele, realmente como Deus, que é mundial, o que é algo que nenhum homem jamais entendeu e nem sequer entenderá. E fazia tudo isso por mim e por você, que nem merecemos. Muitas pessoas estão aí e nem sabem da guerra porque ele está aguentando, suportando tudo isso por mim e por você, meu irmão. Você nem sabe disso. Por isso, a honra é somente dele, pelos séculos dos séculos. Amém. E há homens que só ficam murmurando em questão disso, do que enfrentam, porque não sabem o que dizem, não sabem pelo que passam e não entendem nada. Depois do culto eu estava tão animado da forma que ele tinha tratado comigo naquela noite e falei para ele que entregaria sua mensagem. Nestes dias minha parte na guerra já estava bem leve, como eu falei, por ela estar chegando ao fim, pois Deus no começo me permitiu passar um nível indescritível
mas ao mesmo tempo com uma ajuda do meu amado Espírito Santo indescritível também, meu Senhor. E conforme o tempo da guerra iria se acabando, os níveis iam se abaixando também. E sabendo guerrear também contava muito, pois assim podia baixar mais rápido o nível de sofrimento da guerra em geral. E a forma de guerrear que aprendi nestes anos, que são aquela lista que passei para vocês, Deus tinha me mostrado que pouquíssimas pessoas sabiam. Pois se Deus colocasse todas essas pessoas que estão passando pela luta e nem sabem, para aprender a forma de como agir, teriam que passar por uma experiência muito sofrida e de longo tempo, que muitas vezes cheguei a níveis críticos, que era o que eu estava passando, de não suportar mais nada e querer largar tudo. Então, se todos fossem ter esta aula, o número de perdidos seria muito maior dos que já se perderam na ocorrência desta guerra. Porém, se vários tivessem a condição de enfrentar tudo isso, o tempo da guerra seria reduzido e acabaria muito mais rápido. Passando por isso, Deus me dava o direito de enxergar em geral o que se passava com a igreja. Porém, o mais angustiante disso tudo é você sabendo o que ocorre e tenta passar para as pessoas que estão sendo massacradas nesta guerra, o que elas devem fazer. E quando você fala a pessoa, ela diz que você é louco, habitolado, ou não acredita em você, ou pensa, quem é esse cara para falar isto, para estar dizendo estas coisas? Desta forma enxergamos o sofrimento em geral, conforme as pessoas comentam, pelo que estão passando. E você vê e sabe até os métodos do inimigo que estão sendo usados contra essas pessoas, conforme elas dizem. Mas não podemos fazer nada porque a pessoa não aceita e não podemos tomar a luta delas, pois eu aprendi isso também de quando eu orava por alguém. Aqueles demônios que estavam atacando ela vinham contra nós, contra mim e minha família. E eu já estava totalmente sobrecarregado com uma guerra de um nível que já era no meu máximo. Tanto que Deus me mostrou que tinha uma legião contra nós, do lado da minha casa. E esse número é ordenado estrategicamente pelo adversário contra nós. Era um número que podia suportar. Então, enxergando tudo isso, se tornava muito triste, porque eu não podia fazer nada pelas pessoas. E aposto que isso, a mesma forma que Deus enxerga, vendo o que o seu povo passa. Sendo assim, ocorre aquilo que cita na Bíblia: meu povo se perde por falta de conhecimento. Mas qual é o erro? Deus já está lutando por nós. O erro é este: cabe à pessoa suportar o que enfrenta, se não estiver aprendendo, e terá luta sempre no seu limite. E é aquilo que falei: na hora que ela não suportar, Deus tira. E quando ela se recupera, a luta volta. E isso até acabar o tempo da guerra e o inimigo ser derrotado. Mas o problema é que nem todos estão dispostos a sofrerem por Deus. E desta forma acabam largando dele e parando de ir à igreja. Esta é a realidade, meu irmão. Ou até mesmo por não entenderem pelo que estão passando, pois acham que viver para Deus é somente alegria, conforme ser bem-sucedido. E conforme muitos falam, se é servo de Deus, tudo tem que dar certo. Claro que vai dar certo, claro que a vitória é nossa, mas que vai sofrer principalmente os fiéis, isso vai. Será que não entende o que Jesus quis dizer? Aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Precisa de algo mais direto do que isso? Quando eu entreguei essa palavra na igreja, só para vocês entenderem, eu entreguei essa folha conforme o tempo de cada ordem que Deus me dava para entregar certa passagem. E tudo isso eu estou resumindo, colocando aqui nesta mensagem dessas duas partes, das duas gravações, só para vocês entenderem. Então adivinha, por eu ter falado Tiago, ter falado que entregarei a mensagem ao povo de Deus, o inimigo enviou 2 dos seus indecentes demônios com seus subordinados contra mim, para fazerem de tudo para mim não entregar a mensagem. Passei 3 dias seguidos de lutas constantes, e os níveis da guerra tinham subido muito novamente, tanto que as minhas forças estavam se acabando, e à noite falei para Deus me ajudar. Então dormi, e Deus me mostrou que eles estavam me atacando, e me mostrou os demônios que eram, e me mostrou que eles estavam apanhando muitíssimo, mas
do que eu sofrendo com os ataques deles, usando os métodos que eu já havia aprendido. De manhã cedo acordei e já começaram a bombardear a minha mente, mas continuei a atacar também. E passando-se 2 horas mais ou menos, Deus enviou na minha mente, ele mostrou para mim o que os inimigos estavam pensando ou falando. Que diz isso, ó, nossos ataques não estão mais fazendo nada a ele, contra mim. E depois que eu vi isso, pararam de atacar e sumiram. Então é isso que Deus me mostrou, o que passava na mente dos inimigos. E Deus me deu a vitória naquele dia. E me deu mais coragem de entregar a sua mensagem. Uma outra palavra que Deus me deu nos momentos de aflições nesta guerra foi este versículo. Mas também Deus falou para mim ter paz no meu coração. Olha como é legal. Pensam que não virá outras guerras e de métodos diferentes? É claro que virá. Mas como Jesus disse em Isaías 54, 11 ao 17, foi o que Deus mandou eu ler sobre aflições, que diz isso. O Deus eterno diz, ó Jerusalém, aflita e castigada pela tempestade, sem ninguém que a console, eu a reconstruirei com pedras preciosas, e os seus alicerces serão de safira, as suas torres serão de rubis, os seus portões serão de berilo, as suas muralhas de pedras preciosas. Eu mesmo ensinarei todos os seus moradores, e eles viverão em paz e segurança. Você será fundada sobre a justiça, e por isso viverá segura, livre para sempre da violência e do terror. Se alguém a atacar, não será por minha ordem. Você derrotará todos os que lutarem com você. Eu crio o ferreiro, que sopra as brasas e fabrica as armas de guerra. Eu crio também o soldado, que usa as armas, mas nenhuma arma poderá derrotar você. E se alguém for ao tribunal para acusá-la, você não será condenada. O que eu faço pelos meus servos é isto: eu lhes dou a vitória. O Deus eterno falou. Escrevendo toda esta mensagem, o Espírito Santo me tocou muitas vezes e chorava dentro de mim de uma forma que eu não conseguia, que eu queria gritar bem alto, porque era o que ele sentia. Passando-se um tempo, Deus me deu uma visão. Tive uma visão, demorei a escrevê-la, porque falei para Deus que poucos poderiam acreditar em mim, ou ficarem me julgando por isto. Mas o Espírito Santo me convenceu a escrever, meu Senhor, pois falou uma vez na minha casa e me tocou profundamente. Falou na igreja, e uma vez orando, então farei a vontade dele. Queira acreditem ou não, farei a minha parte. Deus me falou que estavam em tempos de revelações. Aleluia! Que nós estamos em tempos de revelações. Meu irmão, creia. Aleluia! No domingo, dia 14 de julho de 2015, às 22 horas, fui me deitar. Num domingo, que era isso. Quando fechei os olhos, me vieram visões, sem parar em minha mente. Esta visão é classificada como visão espiritual. É um nome que eu já tinha visto em um livro. Na verdade, quem quiser ver sobre tipos de visões pode ver no meu Facebook, que eu já pus isso, os 3 tipos de visões que existem. E ela ocorre quando a pessoa está em si, não foi levada ao mundo espiritual, e também o espírito da pessoa não saiu do seu corpo para ter essa visão. Ela ocorre da mesma forma quando uma pessoa pensa, ou seja, é uma imaginação que não vem e não é gerada por si mesma, pela própria pessoa, vem através de Deus. Então eu já sabia disso, eu abria os olhos e a visão parava. Eu fechava os olhos e a visão continuava. Então pude entender que Deus queria me mostrar algo. Me vi no planeta Terra. Me vi como se estivesse flutuando de pé, a uma boa altura. E assim eu tinha uma ampla visão em geral. Na Terra ainda era dia e comecei a ver demônios, muitos demônios. Na verdade, eu nunca tinha visto uma quantidade dessas. Esses demônios estavam com um físico de morcego, que era o corpo deles. Eles estavam voando em direções que todos acompanhavam um ao outro, como os grupos de aves fazem.
Por serem tantos, a luz do sol ficava 99% bloqueada e a terra ficava quase como noite. Eu estava no ar vendo tudo isso. Eles voavam em bandos gigantes. Eu estava observando tudo isso e de repente fui levado a um ponto do universo, de onde eu podia enxergar a Terra inteira. E havia tantos, mas tantos mesmo, que o número deles faziam voltas sobre a Terra toda. Cada grupo deles se estendia sobre a Terra inteira em uma única direção, e fazendo a volta em toda a Terra. O único ou o último já estava encostado no primeiro, para você ter uma ideia. Se começa daqui, faz a volta inteira na Terra e então está em volta toda a fila e diversas filas que bloqueavam a Terra inteira em diversas direções de rotação. Vendo tudo isto e sem saber o que dizer, fui levado em questão de milésimos de segundos a galáxias tão distantes e tão longe que nem podia imaginar onde estava, e vi uma luz dourada em formato de esfera. Ela era gigantesca, maior que muitos planetas. Fiquei olhando para ela e apreciando tudo aquilo, e de repente vi um daqueles grupos de demônios. E mesmo sendo tantos, eles não chegavam a dar uma volta completa sobre esta luz. Vi que chegavam a medir apenas metade da esfera. E olhando vi eles serem eliminados, destruídos, virarem pó. E depois de destruídos, continuei olhando a luz, e não tinha mais demônios circulando ela. Porém, passava em torno de um tempo. Aí vi novamente demônios indo lá e ocorrendo todo o mesmo processo, ou seja, indo circulando a luz e sendo destruídos. Daí ficava novamente sem nenhum, ficava limpo. Então veio em minha mente um entendimento e significava que a luz era Deus. Aleluia! Entendi que de tempos em tempos, não foi justificado o tipo de quantidade de tempo, mas de tempos em tempos, os próprios demônios às vezes atacam ou tentam invadir o próprio reino de Deus. Eu mesmo não queria acreditar nisso, pois ao meu próprio conhecimento não chegava a esta conclusão, ou que se fosse possível isto. Mas ele me revelou que esta é a realidade, que os inimigos são tão abusados que até isso fazem. Fiquei abalado com tudo isso, mas vi que nunca saiu do controle dele e nunca irá sair. Glória a Deus, o Todo-Poderoso, grande eu sou. Então fui levado novamente à Terra, e vendo todas as mesmas reações de demônios sobre a Terra, até comecei a ver a obra deles. O resultado disso tudo, das ações nojentas deles, das guerras espirituais, da cegueira da humanidade, etc. Vi ruas bem largas que vinham de várias direções, do norte, do sul, do leste e do oeste. Todas essas ruas chegavam a se encontrar no mesmo lugar onde elas acabavam. E este ponto era um buraco circular imenso e que levava ao fundo da terra. As estradas estavam tão cheias de seres humanos que não havia nenhum espaço sequer para pôr um só homem se fosse preciso, de tanta gente que tinha andando nessa estrada. Fui levado flutuando no ar até o buraco. Eu podia ver de cima toda a imensidão dele e uma profundidade até onde meus olhos conseguiam enxergar. Quanto mais se aprofundava, mais escuro ficava. Porém, eu não fui lá dentro, via só de cima, flutuando sobre esse buraco. Nas laterais deste buraco havia um caminho circular que ia descendo. E quando as estradas se encontravam neste buraco, aí se formava só este único caminho para descer ao fundo. Ou seja, as direções das estradas vinham do norte, do sul, do leste e oeste, de todos os lados até esse buraco. Via estas multidões descendo por este caminho. E este caminho era a própria realidade das pessoas, ou seja, pessoas perdidas que iam para o inferno. Fui tirado dali
e levado próximo das nuvens de demônios que voavam no céu. Olhando para eles, comecei a ver alguns pontos de luz, igual à dourada, mas incomparavelmente menor. E de qualquer ponto de luz que eu via, olhando mais à frente, eu via outro ponto igual. Ou seja, se tinha uma luz aqui, eu via uma muito mais distante e assim sucessivamente, continuando de distâncias em distâncias. Parecia uma distância de aproximadamente de 200 a 200 metros cada ponto de luz. Isso tudo aonde meus olhos enxergassem, vendo todo o céu da terra. Eu via isso. Para mim não parecia nada mais do que somente um ponto, uma luz, no meio daquela escuridão de demônios, até que de repente elas começaram a ficar mais fortes, e como se estivessem atravessando as nuvens negras de demônios e se aproximando. Daí fui levado mais próximo a uma das luzes e pude ver que tinha um corpo no centro dessa esfera de luz. Eu então entendi que era um anjo. Vi também o Senhor chorando dentro de mim. Vi também que os demônios estavam tentando atacar estes anjos, porém não conseguiam fazer nada, pois quando apenas encostavam a essas esferas de luzes, eles se despedaçavam, como se virassem milhares de quebradiços, e bem pequenos como vidro. E um só anjo destruía milhares de demônios por segundo. Vi um dos anjos se aproximando. Vi um dos anjos se aproximando perto do enorme buraco onde as pessoas caminhavam ao inferno, e chegou à mesma posição em que eu estava, que era a parte superior central, e vi ele pegar uma flecha de luz e apontar com o seu arco ao centro do buraco. Quando ele atirou, eu vi a flecha descendo no buraco e clareando aquele escuro do buraco, até que de repente acabou a visão. Porém só tive entendimento, revelação do significado, em algumas partes, como relatei aqui anteriormente. Vou relatar algumas coisas interessantes que pude observar de acontecimentos dessa guerra e que fui tocado a escrever. Os sábios que são observadores, isso não tem nada a ver com essa visão, tá? Os sábios que são observadores irão já ter percebido que está tendo uma grande mudança na igreja, conforme a outra folha que foi a mensagem anterior. E está tendo uma melhora em geral, em questão de unção, de palavra, de poder, de manifestação, de paz, de comunhão com Deus, etc. Coisas que com o passar desses 3 anos não pude deixar de perceber. Número 1. Como o apóstolo Paulo comentou em 1 Coríntios 10, 13, sobre as tentações, ele comenta que não enfrentaremos além das nossas forças, e mais, que Deus dará forças para suportá-las. Com toda esta experiência, pude entender o que é ser totalmente dependente de Cristo. Quem passa por isto vai saber realmente o seu limite. Pude ver que eu temia muito, porque quando chegava ao meu extremo, ou seja, se mais uma simples gota de sofrimento caísse em mim, eu iria ser destruído. Mas o mais incrível é que, quando eu chegava a esta situação, eu achava que não iria mais ter volta, que eu seria destruído, mas aprendi que é muito pelo contrário. Quando eu estava a este ponto, aí Deus tirava essa situação, me tirava daquele nível de guerra e me colocava a um muito mais baixo e suportável. E assim eu me recuperava. E depois de recuperado, me colocava novamente àquele nível alto de guerra. Esta parte é muito importante aos cristãos conhecerem, pois fará parte da vida deles. Teve momentos em que eu achava que nem Deus iria poder me ajudar. Mas me olha aqui, olha como estou. Percebi
que você não é curado por completo até acabar a guerra, mas também nunca será passado do que você possa suportar. E se passar, Ele sabe como resolver. Deus sabe como resolver. Pois teve muitos momentos assim comigo. Só cabe a nós a nos mantermos e termos fé. Então, como Paulo teve certas conclusões e as descreveu de uma forma incrível, porém difíceis de entendê-las. Mas elas acabam sendo entendíveis de uma forma que somente os que passarem pela mesma situação ou de uma forma parecida terá a capacidade de entendê-las. Não é incrível isto? Número 2. Não pude deixar de perceber também como tudo isto, que quando eu era colocado a um nível mais alto de guerra, eu tinha uma ajuda da mesma proporção, como se fosse um direito meu, pelo que eu estava enfrentando por amor a Cristo. Quando fui posto ao maior nível de ataques que eram incríveis e indescritíveis, na verdade só quem passa pode saber. Não há jeito de descrever o que é uma linguagem de fogo, e os ataques e os efeitos de tudo quanto causa conforme a proporção. Ao mesmo tempo, estando nessa situação, as ajudas do Senhor também eram enormes e indescritíveis. Pois ouvia 24 horas cantando dentro de mim. Tinha orações poderosas, tinha revelações, visões, via coisas futuras, era avisado de coisa que o inimigo estava preparando contra nós, podia destruir estratégias presentes e futuras. Teve cultos que ele me mostrou e disse: filho, obrigado por ter feito isto. E eram cultos que ele me usou e cantando ou falando em línguas, ele fez cair fogo. E depois de ocorrer isso, você na hora presente vê a igreja toda mudada, em total unção. A pessoa acaba tendo até revelações pessoais do próprio Deus, que Ele queira te compartilhar. Então pude entender o que Paulo quis mencionar na passagem de 2 Coríntios 12:10, que Ele se alegra com sua fraqueza. Pois sabia do que estava falando. E ele diz, porque quando sou fraco, aí sim é que sou forte. Tudo isso por ter ampliado a visão de Paulo através de suas experiências com Deus. E nos momentos em que estava realmente fraco, passando por batalhas que ninguém sabia, que ninguém entendia, que ninguém poderia compreender, é nesta hora que passamos pelas coisas mais marcantes e que nunca vamos esquecer. Não pude deixar, número 3, não pude deixar de perceber também que nas dificuldades eu não podia fazer nada, somente suportá-las. E claro, entendê-las. E eram difíceis? Puxa vida se eram difíceis. Mas aí vem outro entendimento de Paulo, que acabei chegando a entender também. Nesses momentos difíceis, tinha luta o dia inteiro e ajuda o dia inteiro. E a todo momento estava parte da decisão. Continuo ou não continuo em Cristo, sofrendo desse jeito? Então, na verdade, o que me segurava? Aí vem a passagem de 1 Coríntios 13:13. O que me segurou a todos esses 3 anos de total aflição? O que será? São os 3 dons que Paulo cita: a esperança, a fé e o amor. E daí ele cita: qual o maior destes? É o amor. Mas por quem é este amor? O amor que temos por Deus é que nos sustenta. E daí vem a fé e a esperança, e que é sempre confiando nele. E o Santo Espírito está todos os dias nos ajudando nesta batalha. E como ele é corajoso, de 3 anos aproximadamente, 1095 dias aproximadamente, na verdade já passou mais do que isso de quando escrevi esta folha, já está chegando a 4 anos, não teve um dia sequer que ele me deixou a sós,
Não teve um dia sequer. Não teve um dia sequer que deixou de confiar em mim. Não teve uma vez sequer que deixou de me compreender naquelas horas classificadas macabras. De tão difíceis que passei. Nenhum dia sequer ele deixou de lutar por mim. E mais sem eu merecer. E estes 3 dons foram os mais importantes que pude perceber em todo este decorrer, da mesma forma que Paulo citou. Vocês não sabem o poder que estou sentindo. Que Deus faça vocês sentirem na hora que estiverem ouvindo isto.